de nós aqui sejamos alinhados com Ele. A gente precisa caminhar junto com Ele. Que se nós não caminharmos junto com Ele, provavelmente nós vamos chegar no grande dia juntos com Ele também. Então esse é o momento que a gente precisa saber bem o que Ele quer que a gente faça. No princípio, Deus criou todas as coisas, no falar. Haja terra, haja animais, haja planta, mas quando chega a nós, Ele faz, façamos o homem. Ele fez a nós diferentemente. Você vê, as coisas já começam a mudar aí. Como Ele fez todas as coisas, Ele também não poderia dar nome a todas as coisas? Ele poderia dar nome para o cachorro, para a vaca, enfim, para tudo. Mas ele chegou e falou, Adão, vem cá, dá nome para todos os animais, para todas as plantas. Mas por que isso? Ou para que isso? Melhor dizendo, para que Ele pediu para Adão fazer isso? Ele quer compartilhar a glória dEle conosco. Ele quer que nós participemos da glória dEle. Para quê? Para que a cada dia que se passa, nós vamos aproveitar a cada dia mais as oportunidades que Ele fala, toma, é seu, seja uma pessoa melhor, seja mais generoso, ajude aquela senhora a atravessar a rua, dê o seu lugar aqui no metrô para essa senhora sentar, para esse senhor sentar. A cada dia a gente precisa ser um pouco mais generoso, mais bondoso com o nosso próximo. Às vezes a gente não pensa, mas o que a gente ganha com isso? Aquilo que eu falei no início, isso é uma poupança, que moeda a moeda você está guardando, e no grande dia, a tua coroa, o teu galardão vai estar te esperando. Você não percebe isso, ninguém percebe isso, mas a partir do momento que nós passarmos a pensar dessa forma, que ali fora tem alguém que por algum motivo se desviou, algum motivo se afastou do caminho, ou nem conheceu o caminho, que a gente pode chegar e falar, olha, Deus quer que a gente ajude, vai e ajude essa pessoa, vamos fazer o ID, porque Ele quer que todos nós sejamos salvos, todos, é sem exceção, inclusive aquele que está na marginalidade, aquele que está prostituindo, aquele que está aproveitando dos menores, enfim, os criminosos, todos, mas Ele sabe também que nem todos serão salvos. Mas a gente tem que fazer a nossa parte. A nossa parte qual é? Aproveitar todas as oportunidades que Ele nos dá. E esse é o momento, uma oportunidade que Ele dá para nós. Não importa se é uma moedinha ou duas moedinhas. Tanto é que, falando em duas moedinhas, me lembrou da viúva. Que muitos deitaram muitas coisas, mas a viúva deu duas moedinhas. E foi a melhor oferta. Por quê? Porque aquilo era todo o seu sustento. Em vez do quê? De coração. Vai te fazer falta? Para a viúva fez. E para mim, e para você? Vai fazer falta R$5, R$10, R$50, R$100? Não importa o valor. O que mais importa é que você dê de coração. Porque dentro de coração você vai estar adorando a Ele. Você vai estar agradecendo aquelas duas moedas, aquele R$5, R$10, não importa o valor que Ele te deu. Que Ele... Não vou dizer assim que Ele te deu, mas que Ele proveu que você conquistasse, que você ganhasse. É isso que é o dízimo e oferta que eu entendi. E recentemente, isso. Por quê? Porque eu sempre falei em dízimo e oferta em termos de recurso para a igreja. E realmente, não deixa de ser, é um recurso para a igreja. Tá? Porque a igreja precisa fazer as obras. Mas a obra da igreja, não. A obra é de Deus. Tá, então é nesse ponto que a gente precisa de recurso, para que a obra do Senhor não pare. Por quê? Porque nós temos que participar também da obra. Qual é a obra? É os moradores de rua, que a gente faz o PMA, é a casa de recuperação, os pessoais da África, enfim, às vezes até aqui dentro mesmo, as pessoas às vezes precisam de recursos. Quem não foi ajudado pela igreja? Eu fui ajudado pela igreja. E no momento que a gente menos espera, Deus fala, olha, ajuda o irmão. Então é dessa forma que os recursos vêm. Não é somente para o pessoal lá de fora. A palavra mesmo diz, primeiramente aos irmãos da fé, aos que estão aqui. Mas a nossa soberba,
a nossa vergonha, o nosso orgulho não faz dizer que a gente está necessitado. É uma verdade. Que isso, entre nós, irmãos, como somos uma família, creio que a gente tem que começar a eliminar, para sermos verdadeiramente irmãos, companheiros. Como Paulo dizia, se viver no muito, se viver no pouco. Então vamos viver juntos no muito e vamos viver juntos no pouco. Vamos dar risada juntos, vamos chorar juntos. Porque é assim que é feito a nossa vida aqui. Mas lá não vai existir isso. Por quê? Porque você vai estar poupando, vai estar colocando a sua moedinha, seja ela financeiramente, seja ela num abraço, seja ela numa oração, enfim, de qualquer forma, você estará alimentando uma vida. Amém? Amém. Quem trouxe o seu dízimo ou sua oferta, levante o braço, que a diaconisa Ana vai estar passando com os envelopes. Ou quem não tiver recurso, agora no momento temos o cartão, temos a maquininha. Se eu não tenho não trouxe nenhum cartão, podemos fazer o Pix. Está aqui. A chave do Pix é 27011-502 1000 contra-74. Você pode ofertar e dizimar desse jeito, dessas formas. Amém? Eu pediria para a igreja que todos ficassem de pé. Todos. Assim como Deus quer que todos sejam salvos, eu peço que todos fiquem de pé. E vamos fazer uma oração. Põe a mão no seu coração e clame a Ele. Senhor nosso Deus e Pai, querido Deus eterno. Pai querido, agradeço a Ti a oportunidade de estar aqui na vossa casa, aonde, Pai amado, Pai querido, estou deitando aqui uma oferta pequena, sei, Pai amado, Pai querido, mas gostaríamos que fosse maior, porque o Seu reino é tão importante para nós, que nós, Pai amado, Pai querido, queremos contribuir com a Sua obra. Por isso, Pai amado, Pai querido, que a Sua vontade, Pai amado, Pai querido, seja feita, não só hoje, mas futuramente também. E para que isso aconteça, abra as portas, Pai amado, Pai querido, de trabalho, abra as portas de uma oportunidade melhor, para que todos nós consigamos recursos, Pai amado, para que a Sua obra não pare, e sim deslanche, Pai amado, Pai querido, para que a Sua glória, Pai amado, Pai querido, seja sempre, Pai amado, enaltecido por todos, e que a Sua luz reflita para todos aqueles que não Te conhecem. É o que eu oro crendo em nome de Jesus. Amém? Enquanto a irmã Ana vai passando a salva, eu vou chamar aqui o preletor da noite. É nosso irmão João, o obreiro João, querido. Estendo a mão, vamos fazer uma oração. Senhor Deus e Pai, diante de Ti, na Sua presença, Pai amado, porque Te apresento o obreiro João, que será usado por Ti, Senhor, como instrumento para que traga a Sua palavra, Pai, de acordo, Pai amado, Pai querido, com a da Sua vontade. Eu sei, Pai amado, porque essa palavra já foi colocada no coração dele já há algum tempo, e por isso, Pai amado, Pai querido, ele vai expor da melhor forma possível, porque caso, Pai amado, Pai querido, ele venha a distorcer, Pai, o Santo Espírito que está em Ti, Senhor, já não deixará, porque eu creio, Pai amado, Pai querido, que já não é mais Ele que estará falando, mas sim o Seu Santo Espírito. E por isso, Pai amado, Pai querido, eu creio, Pai amado, Pai querido, que tudo que irá acontecer aqui é a obra do Senhor. Por isso, Pai amado, Pai querido, que toda a distração, Pai amado, Pai querido, caia agora por terra, e que a Sua palavra, Pai amado, Pai querido, adentre no coração de cada um que aqui estiver, para que ela seja útil útil para o que veio, Pai, porque a Sua palavra não volta vazia. Então eu Te agradeço em nome de Jesus por todas as oportunidades. Amém e glórias a Deus. Aleluia. Aplauda o nome do Senhor Jesus, igreja. Toda a honra e toda a glória seja dada a Ele, ao único eterno Rei, que era, que é e que há de vir. Amém? Graças a Deus, glórias a Deus.
Primeiramente, boa noite aos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Creio que muitos chegaram aqui cansados, assim como eu, mas o Senhor nos permitiu chegar aqui para mais um dia, onde passamos com excelência, pela honra e glória dEle, estamos aqui para glorificar o nome dEle. Eu gostaria que os irmãos abrissem vossas Bíblias em Gênesis, capítulo 37, versículo 16. Gênesis que, por nós jovens, foi terminado nesta quarta-feira, aleluia. Para quem não sabe, no discipulado nós já terminamos o Novo Testamento, estamos no Antigo agora. E o Senhor colocou no meu coração falar sobre um garoto, cujo foi falado lá em Gênesis. Todos acharam, amém? Quem não trouxe a Bíblia pode acompanhar aqui pelo nosso telão. E ele respondeu: estou procurando os meus irmãos. Por favor, pode me dizer onde eles estão apacentando o rebanho? Rapidinho, só vou contextualizar para vocês. Aqui estava José, amando de seu pai, cujo pediu para que ele fosse pegar notícias dos seus irmãos para levar até o próprio, para que ele pudesse saber se estava tudo bem com ele e com os rebanhos, que os irmãos de José foram apacentar. E ali ele vai por este caminho. O homem respondeu, versículo 17: foram embora daqui, ouvi quando disseram, vamos a Dotã. Então José seguiu atrás dos irmãos e os encontrou em Dotã. De longe eles viram e, antes que chegasse, conspiraram contra ele para o matar. Disseram uns aos outros: lá vem o grande sonhador. Venham, pois, agora, vamos matá-lo e jogar o corpo numa destas cisternas. Diremos que um animal selvagem o devorou. Vejamos em que vão dar os sonhos dele. É muito louco, porque os próprios irmãos dele estavam falando isso. Sangue do sangue. Não pense que, porque é um amigo, porque é um parente, que pode não estar falando por trás de você. E mais para frente você vai entender isso, porque tudo vai se encaixar, porque tudo tem propósito. Nada sai do controle do Senhor. Amém? Continuemos. Não lhes tirem a vida, isso Rúben dizendo: não derramem sangue, joguem o rapaz naquela cisterna que está no deserto, e não lhe façam mal. Rúben disse isto para livrar deles, a fim de levá-lo de volta para o pai. Mas, logo que José chegou a seus irmãos, despiram-no da túnica, a túnica talar de mangas compridas que trazia, e o jogaram na cisterna. A cisterna estava vazia e sem água. Depois sentaram-se para comer. Levantando os olhos, viram que uma caravana de ismaelitas vinha de Gileade. Seus camelos traziam especiarias, bálsamo e mirra, que levavam para o Egito. Então Judá disse aos irmãos: o que vamos ganhar se matarmos o nosso irmão e depois escondermos a sua morte? Venham, vamos vendê-lo aos ismaelitas. Não lhe façamos mal, pois é nosso irmão, é do nosso sangue. Seus irmãos concordaram, e quando mercadores midianitas passaram, os irmãos de José o tiraram da cisterna e o venderam aos ismaelitas por 20 moedas de prata. E os ismaelitas levaram José para o Egito. Somente até aí. Feche seus olhos, vamos estar orando. Senhor, meu Deus, meu Pai, eterno e glorioso Deus, foi lida aqui a Tua palavra, cujo o Senhor colocou no meu coração. Pai, que em nome do Teu Filho Jesus, que não seja a minha boca, mas que seja a Tua, que não seja o meu coração, mas que seja o Teu, Pai. Em nome do Teu Filho Jesus, que o Senhor venha falar com os Teus filhos, que o Senhor venha abrir o entendimento deles, Pai, para que eles venham entender, Pai, e levar para fora daqui aquilo que o Senhor deseja que entre no coração deles, Pai. Que em nome do Senhor Jesus, Deus, o Senhor venha, Pai, com Teu Espírito Santo tocar em cada coração, e que o Senhor venha falar da maneira que Tu desejas, pois eu creio, Senhor, que grandes
coisas estão por vir sobre a vida de cada filho teu que está aqui essa noite. Em nome do teu filho Jesus, Pai, que o Senhor venha, Pai, com toda a tua glória, com todo o entendimento, Senhor, e faça-nos mudar, Pai, faça-nos seres novos, pois nós somos, Pai, os teus filhos, e o Senhor tem total liberdade para fazer, Pai, obras conforme o teu coração, Pai. Em nome do teu filho Jesus, é isso que eu oro e te agradeço desde já. Amém, Senhor, e graças a Deus. Amém. Aplauda o nome do Senhor Jesus, pois Ele é santo. Creio que aqui todos já conhecem a história de José, uma história bem famosa, conhecida, teve até novela na Record. Enfim, desde que você é pequeno você aprende sobre José. E ali José, quando ele estava a caminho, ele se perde, e aí um rapaz fala para ele, olha, ouvi eles dizendo que ia para Dotã, e ele vai também em direção, mas os irmãos dele olham para ele, vê que é ele chegando, e tem essa ideia, desculpa o termo que eu vou usar, mas de maluco. Uma ideia de maluco. Quem vai fazer isso com o seu próprio irmão? Quem tem irmão ou irmã sabe. Às vezes dá vontade de matar, de esgoelar, dá vontade. Não é mentira. Mas a gente ama, a gente não faz isso. E aí, um deles teve pelo menos um pingo de compaixão e disse, não vamos matá-lo, mas sim vendê-lo. E aí, quando eles o vendem, ele vai parar na casa de um general, o general-chefe de Faraó. E olha que coisa louca, né? O cara foi vendido por 20 moedas de prata, coisa louca. E foi parar na casa de um general. E aí, a palavra do Senhor vai nos dizer que nele era confiado tudo. A casa era confiada a ele. Mas existia uma abençoada, uma filha de Jezabel, que habitava ali naquela casa. E que perturbava a vida daquele servo de Deus. E não é diferente, em casa, no trabalho. Às vezes acontece alguma coisa, a gente fica perturbado, fica ali igual José, poxa, não, sai daqui, sai daqui. E isso ocorre mais no trabalho, né? Porque é muito doido. Por exemplo, comigo, às vezes vem um infeliz lá, e vem falar umas coisas que não agradam ao Senhor. Eu falo, não, irmão, tudo bem, não quero saber, não precisa. E ali ela começa a dar em cima de José, e José começa a se desviar, começa a dizer que não quer nada, que foi confiado a ele tudo, e que ele não pode fazer isso porque estaria desagradando a Deus. E José, mesmo sendo vendido, mesmo sendo esquecido, ele nunca deixou de confiar nos planos de Deus e no Senhor. Porque quando nós confiamos no Senhor, existe um processo. E não é fácil o processo. Deus nos dá o propósito, mas não nos conta o processo. Será que se você soubesse do processo que você teria que passar para estar aqui hoje, você estaria aqui? Você aceitaria passar pelo processo? Um processo que muitas vezes dói, que você é lapidado, que o Senhor te molda, mas que no final de tudo, você, aos olhos dele, fica perfeito como filho, porque você irá somente pensar nele, em fazer a vontade dele, e já não existe mais a sua carne e o seu eu, mas existe você e o Pai e você. E quando José fala, olha, eu não quero me deitar com você, porque isso desagradaria ao meu Deus. E ali, a filha do cão, ela bola um plano. Percebe que não tinha nenhum empregado na casa, e vai e pega a capa, a túnica ali dele, e espera os empregados aparecerem, voltarem, e mostra e fala, olha, ele tentou abusar de mim. Ele tentou fazer isso comigo. E é muito louco, porque diversas situações da nossa vida vão existir mentiras e investidas do diabo contra nós. Pode ser no trabalho, até mesmo na família.
Mas saiba que o Senhor é fiel e que Ele não falha. Aleluia. Ele não falha. E ali, José é levado para a prisão. Poxa, foi preso. E agora? E ali, um pouquinho mais para frente, a palavra do Senhor nos diz, 2 anos após ele revelar o sonho do copeiro e do padeiro, o copeiro se lembra dele e fala: olha, existe um que quando eu estava lá, ele interpretou um sonho, e tudo que ele disse, o Senhor veio a cumprir. E Faraó diz: tragam-me o mais rápido este homem para cá. E quando o Faraó teve esse sonho das 7 vacas gordas e magras, dos trigos, ele ficou sem entender nada. E foram 2 sonhos, não foram apenas um. Ali o Senhor estava querendo confirmar a ele que era o que o Senhor queria fazer e o mais rápido possível, pois a vontade dele era que fosse realizada com pressa. E ali é chamado José. Após anos na prisão, após ser taxado de assediador, cujo a mulher do general disse que tentou abusar dela, sem ter feito nada, foi parar numa prisão e ficou quieto, apenas confiando em Deus. E ali ele é chamado e ele diz: olha, esse teu sonho, como não foi uma, foram 2, o Senhor ele tem pressa no que ele vai fazer. Saiba que 7 vacas gordas vão ser 7 anos de prosperidade, de tudo que ocorrer aqui será muito farto, muito próspero. E as 7 vacas magras será um ano de escassez, 7 anos que tudo aquilo que você teve de glorioso na sua época de fartura será esquecido, pois a fome será tremenda. E ali ele dá uma ideia. Eu creio que ali foi o Senhor que colocou no coração dele, que durante esses 7 anos criasse um estoque em cada cidade, para que quando viesse essa grande fome, tivesse suprimentos e mantimentos para todos aqueles povos. E aí Faraó olhou para José e disse: tragam-me roupas, a corrente de ouro, pois esse homem é sábio, e somente o trono eu serei maior que ele, pois ele governará o Egito. Irmãos, não sei se vocês conseguem entender, mas não importa qual esteja passando, como você esteja passando pelo seu processo, saiba que no final dele existe um propósito lindo, o qual o Senhor tem preparado para você que você não imagina. Assim como foi com José. José estava numa prisão fria, numa prisão onde não tinha nada, creio que não batia nem luz, mas ali o Senhor o guardou, permitiu fazer amizade com o carcereiro, revelou os sonhos, e olha onde ele chegou, não negando a Deus, não negando a vontade do Senhor, apenas confiando no processo e no propósito que ele tinha para a vida dele. Deus tem um final perfeito para cada situação da sua vida. Muitas pessoas, eu creio que mais crianças, porque eu tinha essa dúvida, eu ficava me perguntando: como é que Deus sabe de todas as coisas se eu tenho livre-arbítrio? Criança, não sabia de nada. Nós temos o livre-arbítrio? Sim. Nós fazemos nossas escolhas? Sim. E o Senhor sabe o caminho que vai nos levar para cada uma dessas escolhas, pois Ele é onisciente. E Ele tem um plano perfeito para cada uma dessas situações. Mas cabe você escolher se ela vai ser boa ou ruim, porque você tem o poder da sua escolha. Você vai fazer como José, que esperou, confiou, depositou todas as confianças dele no Senhor, e chegar aonde ele chegou, que um dia os irmãos dele se prostraram diante dele por conta de comida e não o reconheceram. Ou você vai querer simplesmente falar: não, eu quero fazer do meu jeito, eu quero pegar as rédeas da minha vida e seguir um rumo.
pode ter certeza, irmão, que tudo vai dar errado na sua vida. Nós, seres humanos, pensamos que sabemos muito, mas a verdade é que não sabemos de nada. Não conhecemos nem mesmo o nosso próprio oceano, quem dirá do espaço, quem dirá nós mesmos, o nosso coração, pois o coração do homem é enganoso. Quem somos nós para não confiar em Deus, que deu o único Filho dele por amor de nós, para que hoje nós estivéssemos aqui? Quem somos nós? Ele jamais vai te desamparar, porque Ele sabe da tua luta e sabe e conhece o teu coração. Quando você fala, nossa, está tão difícil, eu não sei o que eu faço, eu não sei o que eu posso fazer. Eu sei. Tu vai lá no teu quarto, fecha a porta e dobra o teu joelho. É assim que você vence uma batalha, uma guerra. Tu dobra o teu joelho e fala, Pai, eu não consigo. Me ajude a melhorar. Para onde eu irei se eu não tenho para onde voltar, Senhor? Quando Deus vem com aprovação, nós pensamos que muitas vezes pode ser o inimigo, mas também é o Senhor testando daquilo que nós estamos muitas vezes pedindo, paciência. Quem nunca pediu paciência? Senhor, me dá paciência, Pai. Minha mãe e meu pai pedem direto, não sei porquê. Fazer o quê? Mas muitas das vezes nós pedimos paciência, sabedoria, e o Senhor nos dá essas situações, e às vezes nós não percebemos. Achamos que é uma situação muito difícil, que foi posta pelo inimigo, muito pelo contrário. O Senhor está nos provando para ver se somos aprovados, para ver se nossa fé está nele, assim como a fé de José, para ver se a nossa fé, confiança nele está acima de todas as coisas. Tem situações nas nossas vidas que elas sim são difíceis, mas são nessas situações, no nosso deserto, que o Senhor vê onde está o nosso coração. Se está nele, ou se está em amigos pedindo conselhos, se está em familiares pedindo conselhos, ou se está no Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que sabe de todas as coisas. Onde está o seu coração? Você tem confiado no propósito de Deus para a sua vida? Ou você tem pensado em desistir perante esse processo? Eu vi um vídeo cujo um pastor, ele teve um sonho, porque ele já não estava aguentando mais, e ele dizia, Senhor, eu vou parar, eu quero desistir, eu não aguento mais, eu não aguento. E ele disse que nesse sonho, ele viu um homem, e Deus virava para ele e falava, o que você vê? Ele falou, vejo um homem. E aí Deus perguntou de novo, o que você vê? E ele disse, eu vejo um homem, atrás deste homem que está com um chicote. E ele falou, e o que você vê? Esse homem com chicote está dando chicotadas nesse outro homem. Ele está todo ensanguentado. O que você vê? Perguntou o Senhor de novo. E ele disse, eu vejo esse homem com um madeiro nos ombros, andando sobre pedras pontiagudas, caminhando para algum lugar. E o Senhor perguntou, o que você vê? Eu vejo esse homem com as mãos e os pés pregados no madeiro. O Senhor perguntou mais uma vez, oh aleluia, o que você vê? Eu vejo um homem no madeiro. Então o Senhor disse para ele, ele falou alguma coisa? Ele não falou nada, ele confiou no propósito do Senhor. Quem somos nós para desistir do propósito que Deus tem para a nossa vida? Quem somos nós para não confiar no que Ele tem preparado para nós? Vai doer, a gente vai chorar, vai ter aflições, mas tem de bom ânimo, pois Ele venceu o mundo e Ele habita dentro de ti, Ele está no teu coração e com Ele você vai vencer todas as aprovações, pois somente Ele é o Senhor dos Senhores. Oh, glória a Deus, aleluia, Senhor. Eu assisti um filme que não tinha nada a ver com Deus.
Mas mesmo assim o Senhor falou comigo. E é muito doido, porque até num lugar que a gente não imagina, o Senhor fala conosco. Em pequenas situações o Senhor fala conosco, no nosso dia a dia. É só parar para prestar atenção. E nesse filme, ali, estava na mesa, numa mesa médica, e nessa situação começou a ter um ataque no coração, e veio a quase falecer. E nesse meio tempo, é nos mostrado a visão dali, desse ser que está indo até uma amiga que ele gostava muito, que ele cresceu com ela. E ali ele se sente culpado pela morte dela. Mas ela chega e fala: aqui nós estamos voando. Você tinha razão, nós estamos voando. E ele disse: eu posso ir também? E ele começou a andar na direção dos outros amigos que cresceram com ele. A amiga parou ele assim, colocou a mão no peito dele e falou: não, você ainda não terminou o seu propósito. Seu propósito não é esse. Qual tem sido o teu propósito de vida? Pelo que você tem vivido? Tem vivido para ter casa, carros e coisas de dinheiro? Ou tem vivido para ter uma vida com Cristo? Que lá no final você vai estar junto com Ele, no trono dEle, sentado com Ele na mesa da ceia. Qual tem sido o teu propósito? Você tem vivido para ter bens materiais? Ou tem vivido para ter aquela vida que você todos os dias deseja ter? Qual dor você quer sentir? A dor de rejeitar a sua carne ou a dor de ser rejeitado naquele dia? Qual dor você quer sentir? Não vale a pena você fazer tudo aquilo que você quer, que o seu coração quer. Vale mais a pena sentir a dor da carne do que sentir a dor de ser rejeitado, de ouvir: sai daqui, aparta-te de mim, pois eu não te conheço. Qual tem sido o teu propósito de vida? Como você tem vivido? Dia após dia você tem aprendido a confiar no Senhor? Ou pelas circunstâncias do dia a dia você até mesmo esquece de orar, de falar com Ele por causa da correria? Como você tem vivido? Pela honra e glória do Senhor, lá no trabalho eu posso trabalhar ouvindo música. Eu coloco a música no celular, no meu bolsinho aqui, fico ouvindo louvor. E fico louvando ao Senhor e falando com Ele todos os dias. Tem trabalhos que nem se pode fazer isso. Mas mesmo assim nós não devemos parar, nem cessar as nossas orações, o nosso cântico, o nosso louvor, pois nós vivemos disso. As criaturas esperam pela manifestação dos filhos de Deus. E criaturas, quando diz, não são apenas animais, qualquer tipo de criatura, mas sim criaturas específicas. São os seres humanos que estão perdidos aí mundo afora. Pois a palavra do Senhor nos diz que nós somos criaturas, mas a partir do momento que nós confessamos a Deus como nosso único e suficiente Salvador, Ele nos dá o direito de ser chamados de filhos. Assim como é pregado aqui e dito, Jesus veio para nos livrar da ira de Deus, pois quando nós erramos e pedimos perdão, o Senhor não enxerga mais a mim nem a você, mas sim Jesus dentro de nós. Ele enxerga o Filho. E foi com esse propósito que Jesus veio. Qual era o propósito de Jesus? Nos livrar-nos da ira de Deus. Pregar o verdadeiro amor e o arrependimento. E veio um antes dele, João Batista. Aquele verdadeiramente, ele sentiu a dor de negar a carne. Porque você lê a Bíblia, aquele homem se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. Vivia em constante adoração e oração e ligação com o Senhor. Tanto é
que ele foi digno de batizar o Filho de Deus. Será que se fôssemos nós seríamos dignos de fazer isso? Com a vida que estamos levando, que estamos fazendo as coisas, seríamos dignos de fazer isso? E mesmo assim ele disse: eu não sou digno nem de desatar as amarras da sandália dele. Como nós temos vivido e passado pelo nosso processo? Como tem sido a sua vida cotidiana? Você tem confiado no Senhor? Você tem orado a Ele diante de uma situação? Ou tem tentado fazer da tua maneira? Eu sei que é difícil. Às vezes chega às 99, né? Ali no instalar do martelo, ou seja, de um cronômetro, é aí que Ele chega e mostra a glória dEle. E Ele te mostra que valeu a pena você esperar nele. Porque Ele vem com aquela bênção, com aquela glória. Vão existir lutas muito difíceis. Mas saiba que quando uma luta é difícil, você pode ter certeza que a bênção é maior ainda. A tua vitória vai ser maior do que aquela luta. E lá na frente, essa luta, você vai olhar para trás e vai falar: com a ajuda do meu Deus, eu passei por ela. E hoje eu estou aqui. Valeu a pena confiar e esperar nele. Eu sei que é difícil, mas não é impossível. O Senhor espera um posicionamento dos filhos dele. Quando nós tomamos uma decisão de fazer algo, seja bom ou ruim, a palavra do Senhor nos diz: da semente, se plantarmos a semente boa, virá um fruto bom. Nos dá ali a parábola das sementes, do local que elas caíram. E no solo fértil, no solo bom, ela germinou. E esse solo, muitas das vezes, às vezes, existe dúvidas, mas ele insiste, fala: não, vai crescer sim, eu vou gerar esse fruto. Estou falando de nós. Quantas vezes a gente não se pergunta: será que vai dar certo? Será que eu faço? Será que eu não faço? O que vai ser de mim? Como que eu vou fazer? Mas Deus essa noite manda te dizer: deposita tudo em mim, sua ansiedade, suas aflições, pode lançar em mim, que eu vou te aliviar, vou tirar tudo isso de você, o teu fardo, o teu jugo, vou colocar o meu, que é leve e suave. Não tem coisa melhor do que você ter a fé. Quem tem fé, tem a tudo. Quem tem o Senhor, tem o mundo, a galáxia, porque Ele é o Rei e dono de todas essas coisas. É muito engraçado, porque no meio do desespero a gente se esquece do propósito e não se lembra que é um processo. O processo ele é demorado, assim como foi com José. Foram 2 anos numa prisão, numa cela, ali onde creio que era frio, gelado, não via-se ninguém ali, mas ele não deixou de confiar no processo de Deus e no propósito. Eu não vi em nenhum momento José falando mal de Deus, negando a Ele, ou falando: nossa, como está demorado, como não acontece. Às vezes a gente quer as coisas para ontem, às vezes a gente quer tudo para ontem, e é muito louco, porque o ser humano, no geral, é assim. Mas os filhos de Deus têm que ser diferentes. Por que a gente fala tanto, sendo que a gente não olha para nós? Devemos olhar e falar: será que eu estou confiando bastante em Deus? Será que isso não é mais uma aprovação dEle para que eu seja aprovado? O Senhor, Ele, assim como já foi dito aqui, Ele é reativo. Quando nós tomamos um passo, tomamos uma decisão, é aí que Ele põe o chão para nós começarmos a andar. E aí nós vamos caminhando. E é muito louco, porque caminhar na fé com Deus é assim. Igual foi com Pedro. Pedro viu, ouviu,
deu o primeiro passo. Assim que ele sentiu medo, que ele voltou para si, começou a afundar. Mas quando nós vamos pela fé, pela autoridade que nos foi dada, nós caminhamos sobre as águas e vamos pelo nome dele, pelo chamar dele. Pois não foi qualquer um que te chamou, foi o Filho de Deus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Oh, aleluia. É Ele quem te chama, não é qualquer um que te chama. É o Senhor Todo-Poderoso que te chama para viver uma vida com excelência nele, uma vida nele, que você virá a ganhar almas para Ele. Isso é reino. É você pregar o Evangelho, o amor e o arrependimento. E muitos irem por causa de você ser um instrumento. Você não está aqui à toa. Será que da forma que estamos vivendo, nós estaríamos aqui? Porque todos que estão aqui foram pessoas igual a gente, mas que tiveram um posicionamento de confiar, acreditar no propósito, passar por um processo, e Deus os honrou estando aqui. Muitos são chamados de heróis da fé. Será que, com a vida que estamos levando, seríamos heróis da fé? Temos acreditado firmemente no propósito do Senhor? Temos aceitado passar pelo processo? Ou a nossa carne está falando mais alto e não, vamos fazer do nosso jeito. Vamos, não, está muito demorado. Quero fazer assim, talvez é mais rápido. Como é que a gente está fazendo? Como é que a gente está vivendo? Eu não sei vocês, mas eu prefiro viver uma vida cujo vai doer na minha carne, do que naquele dia doer na minha alma. Não é fácil, irmãos. Vamos ter lutas, aflições. Vocês podem pegar como exemplo aqui, ó, a morte de cada discípulo. Não é fácil. Principalmente naquela época, não era fácil. Hoje ainda temos o boi de estarmos aqui com a igreja aberta e falando da palavra do Senhor e do amor para qualquer um que passar ali. Mas em outros países nem se pode fazer isso. Já já a gente vai ter que estar armazenando a Bíblia em pendrive. Só pode. Porque as circunstâncias vão ser tantas, perseguições, que não vai ter nem mais espaço para ter ela em papel ou ela no celular. Tudo isso faz parte de um propósito. E qual é o propósito? O propósito está aqui no final dela. E pode ficar tranquilo, eu li o final dela e dá tudo certo no final. Eu li o final dela e dá tudo certo aqui no final. Para quem seguir o propósito, acreditar, vai dar tudo certo no final. Cada luta, cada dor, vai dar tudo certo. O Senhor tem um plano perfeito de salvação para cada um. Basta confiar no propósito de Deus, no processo dele para as suas vidas. E naquilo que Ele tem para você. Que você, honrando Ele aqui na terra, Ele irá te honrar lá do céu. É muito difícil apenas falar. É muito difícil fazer. É mais fácil falar. João, como que eu faço isso? Você está falando isso? Nossa, cara, que legal, como é que eu faço isso? Volta a dizer mais uma vez. Dobra o teu joelho no teu quarto. Fala com Deus. Abra a palavra. Batalhas e guerras são vencidas através da palavra. Assim como foi no deserto. Jesus e Satanás foi na palavra. E outras vezes, cujo tiveram situações e circunstâncias, aqui na Bíblia mesmo, os heróis da fé enfrentaram e passaram perante a aprovação de Deus. Como? Confiando no Senhor. Assim como Davi, sendo homem segundo o coração de Deus, sabia que estava no erro. Quando o filho dele morreu, o que ele fez? Em vez de se rebelar contra o Senhor, ele se dobrou e falou: Pai, eu sei que eu estou errado. E ele ainda disse: pode tirar tudo de mim, só não me tire a tua presença. Porque é a presença que nos basta, é a presença dele que é o nosso prazer.
fomos gerados nele, fomos feitos para adorar ao Senhor, para adorar a Ele. E nesse propósito de vida que nós temos, está incluído nesse pacote todo, adorar ao Senhor sem cessar, clamar a Ele, confiar nele e acreditar que no propósito, lá no final, dá tudo certo. Ao final de cada batalha, de cada circunstância, dá tudo certo. Porque é Ele quem está no comando de todas as coisas, que está no controle, é Ele quem sabe de todas as coisas. Saiba que o Senhor essa noite quer te dizer: confie em mim, espere em mim, pois você verá o que eu farei sobre a sua vida. Quando nós pensamos que estamos fracos, que somos pequenos, é aí que nós estamos enganados. Pois no Senhor somos fortes, somos grandes, pois estamos com Ele, estamos com o Senhor Jesus e com o Espírito Santo, pois foi-nos dada autoridade para expulsar demônios, curas. Basta-nos saber usar isso e pedir ao Senhor com zelo, e Ele nos dará. Quando eu era pequeno, eu via muitos milagres e prodígios e coisas acontecendo. Hoje já não é visto tanto isso. Será que muitos desistiram no meio do processo? Eu creio que sim. Mas ainda tem os remanescentes. E que o Senhor deseja que acreditem e continuem no propósito e não no processo, para que lá na frente Ele venha te mostrar quem Ele é na sua vida e o que Ele fez. Glória a Deus. Se coloquem de pé, irmãos. Glória a Deus. Feche seus olhos. Oh Senhor, como Tu és santo, como Tu és maravilhoso, Pai. Senhor, estamos aqui, os Teus filhos, para crer num propósito, no Teu propósito. Que nós venhamos, Pai, a aprender a viver contigo. Que nós venhamos, Pai, a aprender a confiar em Ti cada dia mais. Que não venha a ser algo que se torne normal, mas sim que nós venhamos a nos esforçar cada vez mais para ser, Pai, intensos contigo. Que não seja algo que se torne cotidiano, mas que seja algo intenso, Senhor, uma busca, uma adoração, Pai,